blogueiras de beleza, estrelas do show business, beldades do Instagram ultimamente unem uma característica notável. Elas demonstram sobrancelhas perfeitas, largas e brilhantes. Um rosto com esse acessório parece bem cuidado e caro. Os mestres artistas de sobrancelhas devem ser agradecidos por essa tendência da moda. Eles criaram uma nova tendência na arte da transformação, que é chamada de arquitetura de sobrancelhas, arte de sobrancelhas ou design de sobrancelhas. Qualquer garota pode se familiarizar com a teoria e depois praticar. Se você entender quais pontos estão incluídos no processo, poderá melhorar sua aparência em casa por conta própria. Brow art é uma nova tendência popular na arte da transformação. Cuidados com as sobrancelhas. As sobrancelhas desempenham uma função muito importante. Elas ajudam a criar vínculos de comunicação ao demonstrar emoções. Agora, as sobrancelhas também se tornaram um indicador do fato de uma garota seguir ou não as tendências da moda. Entretanto, apesar de a mulher enfatizar essa área, o mais importante é cuidar adequadamente das sobrancelhas. Nas condições do apartamento, os procedimentos de cuidados domésticos incluem os seguintes pontos. Higiene. Os pelos ficarão desbotados e esparsos se a maquiagem não for removida diariamente. Removedores especiais são usados para remover cosméticos decorativos, que dissolvem suavemente os restos de pigmentos de coloração. Depois de remover os cosméticos, o rosto é lavado com géis mácios para limpeza. Lave o rosto 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Aplicação de produtos cosméticos. Se uma garota pinta os pelos da sobrancelha diariamente com lápis, sombras, marcadores, batom ou gel, é necessário escolher apenas produtos de qualidade. É inadmissível usar cosméticos vencidos. Pentear e corrigir. Todas as manhãs e noites, as sobrancelhas precisam ser penteadas e um pouco corrigidas. É melhor remover os pelos indesejados que prejudicam a forma, uma vez a cada 1 ou 2 dias. Revitalização. Você pode revitalizar suas sobrancelhas com a ajuda de óleos, semente de uva, óleo de nabo, óleo de linhaça, etc. e produtos vitamínicos A, C, I. Você pode fazer uma máscara de suco de aloe vera com salsa e óleo. Preste atenção. Se uma garota preferir lidar com o design, correção, pintura, da área da sobrancelha de forma independente, será necessário fazê-lo. Dependendo da resistência da tintura, antes da pintura, é realizada uma correção geral. Em condições de salão de beleza, os mestres em salões de beleza se oferecem para usar os serviços, modelagem, correção, coloração, aplicação de maquiagem permanente, biofixação. Um novo serviço que envolve o uso de substâncias naturais para dar às sobrancelhas uma aparência espetacular. Extensões. Consiste na fixação de fios artificiais em seus cabelos. Como resultado, a densidade da área aumenta. Laminação. Graças a esse procedimento, as sobrancelhas ficam grossas e saudáveis. Sobre a arte da sobrancelha. O que é a arquitetura da sobrancelha? É um processo de transformação dos arcos das sobrancelhas, graças ao qual todo o rosto é modificado. O artista de sobrancelhas, nesse caso, não é apenas um mestre, mas um verdadeiro criador que cria uma imagem única. Um artesão que se dedica ao design de sobrancelhas deve pensar como um artista e ter um gosto estético. Também é importante ter conhecimento técnico especial para trabalhar com uma área delicada. Importante. Quanto custa o procedimento de modelagem e arquitetura dos arcos supraorbitais? Nas megacidades, o custo do serviço começa em 1.000 a 2.000 rublos. Em cidades pequenas, uma sessão custa um pouco menos, de 500 a 900 rublos. Os mestres particulares oferecem seus serviços por 300 a 500 rublos. O brow art, como procedimento cosmético, envolve um trabalho complexo com as sobrancelhas. Esse complexo inclui seleção de uma forma adequada. O mestre oferece ao cliente a forma que considera mais vantajosa para o tipo de rosto, figura. A cliente concorda ou não com a opção. Depilação ou correção. A remoção do excesso de pelos é feita com uma pinça ou com uma linha. Threading. Menos comumente, a remoção é feita com cera ou tiras de cera. Aplicação de uma cor adequada. Antes disso, a cor é combinada com o cliente. São realizados os testes de alergia necessários. Na maioria das vezes, a ENA é usada em vez do corante químico comum. Com a ajuda do corante natural, é possível realizar a biotatuagem, que é semelhante à maquiagem definitiva e dura cerca de 5 a 7 semanas. O toque final é uma maquiagem leve. Cada vez mais garotas estão preferindo o threading, a remoção de pelos com fios e informações adicionais. Se as sobrancelhas forem muito esparsas, o mestre oferece microblading. Trata-se de uma tatuagem em 3D, quando cada pelo é desenhado no arco da sobrancelha. O pigmento colorido é injetado sob a derme e,
devido a esse efeito, é persistente, mais de 8 semanas. Diferença entre arte de sobrancelha e correção. Essa pergunta atormenta muitas mulheres após a comparação dos preços dos dois serviços. A correção com pintura custa de 100 a 300 rublos. E a brow art, cerca de 1000. Qual é a diferença entre eles? Aqui deve ser entendido que o projeto arquitetônico das sobrancelhas não é apenas a preservação da forma natural, mas a criação de uma obra de arte no rosto. A correção implica a remoção do excesso de vegetação que interfere na forma clara. Ao mesmo tempo, a correção é parte integrante da arte da sobrancelha. Além da correção, a modelagem inclui vários outros itens. É por isso que o custo do serviço de design é muitas vezes maior do que o da correção. Dispositivos para a arte da sobrancelha. O artista de sobrancelhas deve ter à mão todo um arsenal de ferramentas, entre as quais estão tesouras especiais com pontas quadradas, ponto e vírgula, diversas variações de pinças, linha de seda ou algodão, se for escolhida a correção de trançado, pasta para sobrancelhas, massa branca que ajuda a criar um contorno claro da sobrancelha antes da coloração, régua, escova de pente, henna, copo de diluição de henna, pincel, corretivo para sobrancelhas, cadeira confortável, estação de trabalho do artista de sobrancelhas, escrivaninha com gavetas, espelho, luminária, local de trabalho do artista de sobrancelhas, arquitetura de sobrancelhas em casa. O treinamento começa com uma forma corretamente escolhida. Aqui você deve ouvir sua voz interior e trabalhar com a forma natural. Entretanto, simplesmente deixar a forma como está não funcionará. O design da sobrancelha implica a criação de uma nova forma, a partir da natural. Seleção da forma antes de começar a desenhar novas sobrancelhas. Você deve considerar alguns fatores: o formato do rosto, o tamanho dos olhos, constituição física. Portanto, para meninas grandes, sobrancelhas largas são adequadas. Para as meninas magras, a largura deve ser menor. Outra condição: quanto maiores forem os olhos, mais largas serão as sobrancelhas. Os olhos pequenos são selecionados com arcos bem definidos e moderadamente largos. Um rosto alongado pode ser ligeiramente estreitado com a modelagem de sobrancelhas quase sem vincos. Os rostos redondos e quadrados são adequados para casas, ou seja, sobrancelhas curvas com contornos suaves. Se o rosto for mais parecido com um triângulo, então sua escolha deve ser a lua crescente. Qualquer contorno dos arcos da sobrancelha é adequado para o formato oval correto. Esquema para construir a forma correta: somente depois de escolher o contorno básico é que se deve começar a trabalhar com uma régua, que ajudará no desenho das sobrancelhas ideais. O início da sobrancelha deve ser paralelo à asa do nariz. Para fazer isso, a régua é colocada contra a asa do nariz. No ponto em que o objeto encontra a sobrancelha, um ponto é colocado. Esse será o início do arco. A extremidade da sobrancelha também pode ser determinada com uma régua. Para isso, a régua é colocada contra a asa do nariz de modo que passe perto do canto externo do olho em direção à têmpora. Quando ela encontra os pelos da sobrancelha, o ponto final é colocado. É esse ponto que será a conclusão do arco. É necessário encontrar outro ponto. Ela é responsável pelo ápice da quebra do arco. A régua é aplicada na asa do nariz e passa pela íris do olho. Os olhos, nesse caso, olham para frente. A critério da garota, esse ponto pode ser deslocado de 3 a 4 mm para a área temporal. A segunda sobrancelha é trabalhada da mesma maneira. Depois de colocar os pontos, é necessário medir a largura da sobrancelha. Largura super moderna, 6 a 9 mm. Aqui são levados em conta o físico e o tipo de rosto. O principal é usar uma régua para deixar as sobrancelhas o mais simétricas e com a mesma largura possível. Preste atenção. É melhor colocar pontos com um lápis cosmético. Com sua ajuda, a sobrancelha perfeita é desenhada. Instruções passo a passo sobre a arte da sobrancelha. Primeiro, toda a maquiagem é removida da área da sobrancelha. Essa área é tratada e desengordurada. Isso deve ser feito com um agente antisséptico à base de álcool. O cabelo da cabeça é preso em um rabo de cavalo ou sob uma bandagem, para não atrapalhar. Inicia-se o processo de construção das sobrancelhas, ou seja, o desenho do formato propriamente dito. Isso leva cerca de 15 a 30 minutos. Para lidar com isso sem muita dificuldade, você pode usar as dicas acima. Depois que a forma é desenhada com um lápis, começa a correção da área da sobrancelha. Ela é feita com o auxílio de uma pinça ou linha. Na classificação de popularidade entre os cuidados caseiros para sobrancelhas, pinças. Trabalhar com elas é mais familiar. Em seguida, vem o momento da coloração. Para facilitar o processo,
Os artistas de sobrancelhas usam pasta para sobrancelhas. Sua cor e consistência se assemelham à pasta de dente. Esse produto pode ser usado para colorir o perímetro da área da sobrancelha sem tocar nas próprias sobrancelhas. A cor pode então ser aplicada com confiança, sem medo de ultrapassar os contornos. A pasta para sobrancelhas ajuda na coloração, destacando os contornos das futuras sobrancelhas em seguida. Vem a coloração propriamente dita. O resultado mais duradouro é a tintura natural. Henna. Ela vem em diferentes tonalidades. As morenas precisam escolher uma cor um pouco mais clara do que o cabelo na cabeça. As ruivas, um pouco mais escura do que o cabelo na cabeça. As loiras, alguns tons mais escuros. A henna diluída deve ser diluída com água e suco de limão. Haja de acordo com as instruções que acompanham o medicamento. A composição da coloração dura cerca de 45 a 55 minutos. Isso é muito mais longo do que a tinta convencional, mas o resultado é mais duradouro. 5 a 8 semanas. Depois que a henna e a pasta para sobrancelhas são lavadas com um cotonete comum embebido em água. Em seguida, com uma escova especial, o trabalho resultante é penteado. Dicas para maquiadores e artistas de sobrancelhas. Antes de proceder à correção com pinças, os cabelos podem ser polvilhados com pó comum. Esse procedimento ajudará a remover a camada gordurosa dos cabelos. Isso facilitará a aderência da pinça. Se os pelos da sobrancelha forem grossos, rebeldes e houver ilhas de pelos muito longos, nesse caso, as tesouras com bordas sem corte ajudarão. Elas são usadas para aparar as bordas da sobrancelha. Não é permitido arrancar pelos longos com uma pinça. Isso resultará em lacunas. É difícil desenhar sobrancelhas perfeitamente corretas e simétricas sem o treinamento de uma pessoa independente. Uma boa dica nesse caso é usar stencils prontos. Eles são vendidos em lojas e na internet. Para obter sobrancelhas chiques com um toque de naturalidade, você não deve se deixar levar pela coloração da área do início do arco. Uma quantidade mínima de tinta deve ser usada nessa área. A maior parte da tinta deve ser usada na área de curvatura do arco. Os profissionais aconselham não se deixar levar pela coloração clara do início da sobrancelha depois de trabalhar no arco da sobrancelha. Recomenda-se aplicar maquiagem e ver como o rosto será transformado. Para eliminar a vermelhidão causada pela depilação, você pode usar um corretivo. Esse produto é bom para suavizar a pele da qual os pelos foram removidos, clareia e lhe dá brilho. A arquitetura e a coloração das sobrancelhas não é uma tarefa fácil, mas se você se aprofundar em sua essência, reservar de 1 a 2 horas de tempo livre e trabalhar em sua aparência, poderá obter um bom resultado. Isso não significa que tudo dará certo desde a primeira vez. A experiência vem com o tempo. O principal é a diligência, o trabalho árduo e o desejo de ser bonita. Todos os preços estão atualizados em fevereiro de 2019.